De ontem para hoje, os russos fizeram mais um grande ataque com vários drones contra a Ucrânia. E um dos drones russos ultrapassou aqui a fronteira da Ucrânia com a Romênia e atingiu um prédio residencial na cidade de Galati, aqui na Romênia. Tá? Teve feridos, tá? Duas pessoas ficaram feridas aqui na Romênia com um drone russo que atingiu aqui a cidade, né? É lógico, tá todo mundo chateado e coisa e tal, mas até aqui nada de se falar sobre a OTAN entrar nessa guerra. Lembra, a OTAN tem um pacto de defesa. Se um país for atacado, os outros responderiam, né? Mas sistematicamente a Rússia tem usado esse tipo de coisa, de ir lá e fazer um ataquezinho pequenininho, um ataquezinho um pouquinho maior agora, um pouquinho mais... de forma que nenhum ataque é tão grande que justifique entrar a OTAN na guerra. E quando você for ver, daqui a pouco o artigo 5º da OTAN já não serve mais para nada, já tem aliados da OTAN sendo atacados abertamente, né? Essa é a estratégia da Rússia. Quanto tempo a OTAN vai aceitar essa estratégia, eu não sei, tá? O fato é, a Ucrânia fez também um ataque grande contra a Rússia, particularmente aqui em Yaroslav e em Volgogrado. Duas refinarias foram atingidas aqui com muita força, muita coisa destruída por aqui, e mais um ataque com sucesso ucraniano. Também teve navios. Um navio turco foi atingido por drones russos aqui no porto de Odessa, e um navio da frota cinza do Mar Negro da Rússia foi atingida pelos ucranianos, né? A diferença entre os dois é que o navio turco não é sancionado por ninguém, nem pela Rússia. A Rússia está fazendo um ato de agressão pura e simples contra a Turquia, ao passo que o navio da Rússia é um navio sancionado por diversos países, inclusive pela Ucrânia, né? Ou seja, é um ataque legítimo que a Ucrânia fez contra a frota cinza do Mar Negro da Rússia aqui, né? Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Mundo em Revolução, e nós vamos falar agora sobre a situação na Ucrânia, hoje dia 29 de maio de 2026, meio-dia aqui em Nova York, 7 da noite lá em Kiev, no momento que eu gravo esse vídeo. Estou fazendo o vídeo um pouquinho mais tarde do que eu costumo fazer aqui por motivos pessoais, mas está tudo certinho, as notícias vão continuar normalmente por aqui. Essas notícias de hoje foram sugeridas por Sagat Bordiev, o Retorno, Milei Turguniev e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no wrevolving.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, de ontem para hoje teve um total de 233 drones e mísseis, na verdade foram 232 drones e um míssil atingido, lançado contra a Ucrânia. Desses, 217 foram derrubados pela defesa antiaérea ucraniana. Mais uma vez, um excelente resultado aqui em termos de eficácia de defesa antiaérea. Infelizmente, o que chamou atenção foi esse ataque aqui contra um prédio na Romênia, tá? A Romênia, que em tese não faz parte dessa guerra, não tem nada a ver com nada, infelizmente tem sofrido esses ataques russos, que os russos dizem que são um pequeno acidente, né? Aqui está aqui o incêndio que foi causado lá no prédio na Romênia, aqui está o resto do drone, aqui tem mais imagem do prédio pegando fogo lá. Os russos dizem que não, que foi um acidente, meramente o drone perdeu, coisa e tal, mas se você olhar no mapa aqui, a distância é considerável, tá? Aqui, ó, a Ucrânia, a fronteira com a Ucrânia está aqui, ó, é na cidade de Reni, aqui é a fronteira com a Ucrânia. O drone russo, ele avançou, isso aqui tem uns 20 quilômetros aqui, tá? Não é pouca coisa não, né? E atingiu uma cidade, ou seja, uma cidade você consegue ver, né? Você consegue saber que tem uma cidade aqui, foi lá e atingiu esse prédio residencial ali em Galati, na Romênia, né? E aqui, ó, aqui tem mais imagens do incêndio, do prédio pegando fogo, né? São imagens aqui que o pessoal tem dessa coisa, né? Aqui, os destroços encontrados na região de Galati, na Romênia do Leste, que feriram vários civis. A gente sabe que 2 foram para o hospital, chegaram a ser hospitalizados, outros foram ferimentos leves, mas aqui o destroço confirma que é um Shahed 136, também conhecido como Geran 2 na Rússia, tá? Então é um drone russo. Não há o que se dizer, está bem claro aqui pelo tipo de destroço do drone que atingiu ali o prédio na Romênia, tá? E o Ministério da Defesa da Romênia confirmou que um drone de ataque único entrou no espaço aéreo romeno e essa noite, causando, durante um ataque russo contra a Ucrânia, foi rastreado desde a fronteira até a região ali de Galati. 2 F-16 levantaram voo para combater esse drone, mas aparentemente não fizeram nada e o drone acabou atingindo o prédio, né? Um helicóptero também foi acionado com os
pilotos sendo autorizados para atingir o alvo todo o tempo que eles estavam no espaço aéreo. Só que ninguém fez nada e o drone acabou atingindo o prédio ali na cidade de Galat, né? Então, realmente, eu diria que não foi uma resposta muito positiva aí das Forças Armadas romenas, não. O que se esperava é que o drone fosse derrubado no campo, né? Você pode ver, a cidade está aqui, tem toda uma área aqui, ó, que é rural, que se o drone caísse nessa área não causaria nenhum dano significativo, acabou caindo na cidade e causando danos, né? E teve um outro drone também mais perto no local de Bazeste. Bazeste é uma outra comuna aqui, uma outra cidade aqui. Bazeste é nessa região aqui, ó. Bazeste é algum lugar por aqui, ó. Aqui, ó, Bazeste. Bazeste é essa cidadezinha aqui, bem longe, inclusive, já perto da Hungria aqui. Seria um outro drone que entrou aqui também a partir da Ucrânia, que também é Ucrânia, né? Ivano-Frankivsk, Chernivtsi e Zakarpattia aqui são da Ucrânia. E o drone teria entrado por aqui também, um drone russo atingido também aquela região ali, segundo as mídias romenas de notícia, né? E aqui, ó, um deputado americano falou aqui, o Joe Wilson, né? Que a Rússia, de forma beligerante e não provocada, atacou a Romênia. Famílias dormindo em suas casas foram alvos de mísseis e drones iranianos lançados pela Rússia. Não é a primeira vez que a Rússia ataca um estado da OTAN e tem que haver resposta, né? Ele está criticando aqui que precisaria haver resposta nisso daqui, né? O Império Soviético falhou, está morto e precisa nunca mais retornar, né? Agora, o Mark Rutte, que é o chefe da OTAN, já deu a dica aqui no comunicado dele. Aqui, ó. Eu acabei de falar com o presidente da Romênia sobre o drone russo que atingiu um prédio residencial em Galat, né? Eu garanti a ele que a OTAN presta solidariedade à Romênia e simpatia por aqueles feridos nesse incidente. Ou seja, não vão fazer nada, né? É um incidente, foi sem querer. Os russos estavam lá jogando uns dronezinhos para matar a gente sem querer. Aí atingiu uns romenos. Olha que coisa chata, sem querer, pô, incidente, né? Esse pessoal do OTAN, cara, puta que pariu, cambada de brocha. Eu afirmei que a OTAN está pronta para defender cada polegada de território aliado. Né? Tá defendendo pra caralho, né? Uma defesa assim fantástica, né? Nós vamos continuar a aumentar nossa prontidão e garantir contra ameaças, inclusive contra drones e não sei o que lá. A atitude sem cuidado da Rússia é um perigo para todos nós. Não é sem cuidado, é de propósito. Vocês sabem que essa estratégia russa de ficar sabotando o artigo 5º da OTAN, fazendo pequenos incidentes cada vez mais sérios, cada vez mais profundos, para garantir que ninguém vai atacar. Quando realmente houver um ataque, não vai ter ninguém querendo de fato defender a OTAN, né? Ou seja, é um absurdo isso. Mas enfim, é o que vai acontecer, né? Nós podemos, é claro, discutir se a OTAN ainda é uma aliança funcional ou não. Ou seja, a essa altura a OTAN já não serve mais para nada, né? Mas invocar o artigo 5º sobre um drone atingindo um prédio provavelmente não traria resposta de muitos membros e poderia efetivamente acabar com toda a aliança, né? Então, o que vai se fazer, né? Poderia ter outras respostas também. Não precisa ter uma resposta militar do artigo 5º, mas poderia ter outras respostas, né? Isso não foi um acidente. Isso é prova de dois conceitos. A OTAN não vai fazer nada para se defender, países individuais da OTAN não irão se defender sozinhos e o Trump vai trair a Europa e a OTAN ainda mais ao não condenar isso, né? Até aqui, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, não houve nenhuma condenação americana a esse ataque contra a Romênia, né? A gente viu aqui do deputado, mas do Trump não teve nenhuma condenação, né? Então, essa é a situação. Infelizmente, não vai dar nada. Meus sentimentos é o pessoal da Romênia, mas olha, já estava na hora da Romênia, da Polônia, dos países ali da Europa pressionarem a OTAN para ter algum tipo de resposta, nem que seja mais sanções contra a Rússia, né? Pois bem, falando sobre outros assuntos. Um navio de propriedade da Turquia foi atingido por drones russos quando saía do porto de Odessa, né? Ele tinha a bandeira de Vanuatu, mas era de propriedade de turcos, tá? E acabou pegando fogo e 2 membros foram feridos e evacuados por barcos ucranianos. Então, ou seja, teve causou danos significativos ao navio turco
ali que estava saindo do porto de Odessa, né, um ataque russo contra navios. Em compensação, a Ucrânia está fazendo ataques aqui contra a frota cinza do Mar Negro, tá? Drones ucranianos atacaram 3 navios russos na costa da Turquia. 2 drones atingiram o Velora, mas não explodiram. Um terceiro ali próximo atingiu James 2 e o Altura também foi danificado. Essas explosões foram sentidas em Istambul, próximo da Turquia. Esses navios aqui são navios da frota cinza russa, ou seja, são navios sancionados que devem mesmo ser atacados, né? Bom, também teve ataques ucranianos contra Yaroslav e também contra Volgogrado, tá? Então você tem aqui Yaroslav, nessa região aqui, depois de Moscou, tá vendo? É bem longe aqui a refinaria de Yaroslav, foi atacada de ontem para hoje. Também aqui Volgogrado, nessa região aqui, né? Volgogrado é a antiga Stalingrado, onde teve o famoso cerco de Stalingrado na Segunda Guerra Mundial, foi o ponto mais longe que os alemães chegaram aqui, destruíram a cidade completamente, mas aqui também foi onde eles perderam a guerra, né? Então, depois do fim da União Soviética, Stalingrado voltou a se chamar Volgogrado. Aqui estão as imagens da fumaça na refinaria de Yaroslav, lá no norte da Rússia. Aqui, ó, mais fumaça aqui. E aqui em Volgogrado. Aqui Volgogrado, parece que o incêndio foi mais feio aqui, uma coisa mais explosiva ali em Volgogrado de ontem para hoje, né? Tem inclusive o firmes da NASA marcando aqui, ó, um grande número de chegadas na região de Volgogrado, na refinaria. Há um tempão que não havia tantos drones atingindo. Eles chamam de chegadas, é o drone atingindo a refinaria, né? E vários incêndios aqui na refinaria de Volgogrado, ou seja, mostrando mais uma vez que a Ucrânia atinge a Rússia com quantos drones quiser, tá? A defesa antiaérea russa é incapaz sequer de diminuir os ataques aqui contra refinarias russas, né? E aqui está o pessoal russo chorando de novo, né? Pois é, mais ataques em refinarias de óleo. Isso é o que aconteceu, o que era esperado. Após alguns dias de intensidade menor de ataques ucranianos dentro da Rússia, as forças armadas ucranianas fizeram um ataque massivo agora contra essas 2 grandes refinarias de Yaroslav e Volgogrado, né? E também não foi só isso não, tá? Os ucranianos também atingiram o navio Admiral Essen, que é uma fragata que estava no porto de Novorossiysk. Então aqui mais uma imagem aqui desse ataque. Ah não, esse ataque foi ataque antigo. Foi do dia 23 de maio. A gente tem a imagem agora dos drones atingindo essa fragata. Dá para ver que ela já está pegando fogo aqui. Aqui o drone chegando aqui. Isso foi no dia 23 de maio que aconteceu esse ataque. E, ó, bonito o ataque, hein? Bonito mesmo. Mas agora a gente tem a imagem do que aconteceu ali em Novorossiysk nesse dia 23 de maio, né? Além disso, os ucranianos fizeram uma série de ataques aí nos últimos dias, visando radares na Crimeia temporariamente ocupada, aqui Feodósia, Novofedorivka e outros locais ali, né? Além, evidentemente, dos ataques contra a estrada entre Mariupol e Melitopol, a chamada Ponte de Terra. Aqui tem mais um monte de imagens aqui de caminhões pegando fogo aqui, ó. O GUR diz que os operadores colocaram seções da estrada Melitopol-Jankoy sob controle de fogo. O que quer dizer controle de fogo? Não passa ninguém se eles não quiserem. Só passa se deixar. Eles não estão fazendo em toda a estrada. Eles determinaram alguns pontos. Esse trecho aqui, ó, a gente não vai deixar passar nada aqui. Né? Isso é muito efetivo, porque no final das contas os russos acabam enrolados nessa história, né? Os trechos afetados passam por Sokolohirne, na região de Kherson, Yakimivka, em Zaporizhia, enfim, e está mostrando aqui vários caminhões e tanques sendo atingidos nesses pontos, né? Aqui, ó, canais russos falam sobre uma situação muito pesada no corredor de terra para a Crimeia, dizendo que os drones ucranianos estão atingindo livremente os alvos ali entre Donetsk e Mariupol, e que tem uma pressão muito grande e tanqueiros estão pegando fogo próximo de Simferopol, ou seja, um monte de coisa sendo atingida nessa estrada, né? Lembrando que essa estrada que a gente está falando, eu chamei ela de Mariupol a Melitopol, porque esse daqui é um trecho importante dela, mas na verdade ela passa aqui, passa por Bediansk, passa por Melitopol, passa por Chonyar, passa por Jankoy, passa por Simferopol, vai até Sevastopol, né? E também continua aqui para Kherson, e também tem um deslocamento dela aqui em direção a Donetsk, tá? Isso aqui também está sendo atingido pelos ucranianos aí nesses dias, né?
E aqui o Raibar colocou aqui que a Ucrânia está sistematicamente interrompendo o suprimento russo em toda a região sul da Ucrânia, não apenas na Crimeia, e diz que os drones Hornet são mais ativos na região de Mariupol e Melitopol, mas tem drones em todas as regiões aqui. Ele botou aqui um mapinha com os pontos que foram atingidos aqui, mostrando que não tem moleza para Rossete não, né? Mais imagens aqui esse aqui são de pontes destruídas por bombas ucranianas ali na linha de frente. E teve um Storm Shadow ou Scalp que atingiu um prédio usado pelo FSB da Rússia na cidade temporariamente ocupada de Melitopol. E parece que dois desses mísseis atingiram esse pessoal e matou 2 oficiais do FSB e feriu outros 2, né? Então, excelente notícia isso daqui. E mais uma vez o pessoal chorando pra caramba aqui com os ataques. É possível colocar armas, times de armas, para tentar evitar os drones na região? Isso não pode, a gente não consegue mais usar, né? O pessoal chorando pra caramba aqui, porque simplesmente eles não conseguem passar nada pela estrada ali entre Melitopol e Mariupol, né? Na linha de frente, nenhuma informação significativa de ontem para hoje. A gente teve aqui mais 960 russos com baixa de ontem para hoje, baixa entre mortos e feridos, e mais um monte de blindados aqui destruídos também, né? O Fighter Bomber está reclamando aqui da questão da proteção das cidades russas, tá? Olha o que ele fala aqui. Que o pessoal está começando a comprar, muitas indústrias na Rússia estão começando a comprar sistemas de guerra eletrônico próprios. Porque o governo não ajuda ninguém, o governo não consegue proteger ninguém. Então o cara tem uma indústria ali numa cidade qualquer ali da Rússia e fala, pô, vou comprar eu um sistema de defesa antiaéreo, né? Só que aí o que ele coloca é o seguinte, e se esse negócio desviar um drone e acabar atingindo um apartamento e matando um monte de gente, né? Olha só, por outro lado, não faz nenhum sentido que a gente discutisse que o Estado não consegue proteger a propriedade privada dos cidadãos. De fato não consegue, isso não é nenhuma novidade, né? Nunca conseguiu, a verdade é essa, né? Estado nenhum ajuda ninguém, né? Mas aí o problema é que agora nós temos armas sendo transferidas para mãos privadas, né? Não está claro quem será responsabilizado se uma arma anti-aérea, né, destruir não um drone, mas um grupo de apartamentos num prédio em uma cidade. Um empregado de 68 anos de idade da companhia que puxou o gatilho é o responsável, é o dono do negócio? Quem é que vai ser investigado nesse caso, né? Ele está falando isso daqui não com um sistema de defesa antiaéreo, mas com uma questão de guerra eletrônica, principalmente, né? Aqui, ó, veja a guerra eletrônica, por exemplo. Se uma companhia privada comprar um aparelho necessário desse tipo e apertar o botão e o pênis dele cair no chão, não tem problema. O problema é dele, ele apertou o botão, ele fez a coisa. Mas e se cair o pênis de metade da cidade no chão, né? Ou seja, o que ele quer dizer aqui e se esse aparelho danificar alguma coisa na cidade, para o resto da cidade, né? É a preocupação da Rússia, eles não conseguem garantir a segurança de ninguém, né? E também estão chorando muito sobre os ucranianos terem os jatos da Suécia, os Gripen, né? A Suécia está transferindo 16 JAS 39 Gripen CD para a Ucrânia. O pessoal disse que essas aeronaves estarão totalmente equipadas com armas e vão começar a operar já no início do próximo ano. De forma geral, eles devem receber 150 aeronaves desse tipo, né? E o Meteoro no polo, né? O Meteoro é um míssil ar-ar, é considerado o melhor míssil ar-ar sem comunicação visual, ou seja, você dispara esse míssil antes de você ver o avião do outro lado. Quando você tem apenas a detecção do avião, você já dispara esse míssil, ele já consegue atingir o outro avião lá. E vai ter Meteor nesses aviões da Gripen, tá? Aqui o pessoal chocado aqui, né? Com os Meteor, eles serão seriamente capazes de ameaçar nossos bombardeios, que estão hoje bombardeando com FABs e outras bombas planadoras, né? Então, provavelmente o objetivo da Ucrânia é esse. Os russos usam bombardeios para derrubar aquelas bombas planadoras perto da linha de frente. Com os Gripen vão ser derrubados os bombardeios todos. Os russos não vão poder usar mais isso, né? Bom, um guarda de fronteira ucraniano com Belarus diz que a Belarus não está se preparando para fazer nada não, tá? Não tem acúmulo de tropas em Belarus não. É aquilo que eu falei para vocês, era uma provocação. Eles querem fazer a Ucrânia desperder tempo ali no norte da Ucrânia, tirar a gente da linha de frente para proteger o norte da Ucrânia, não vai ter nada ali não, né? E bom, tem essa matéria aqui do Financial Times muito otimista, tá? A Ucrânia está virando a mesa, ou seja, isso está de acordo com o que a gente tem falado aqui, né? Estamos chegando num ponto
de inflexão nessa guerra. Até aqui, desde 2023, a Rússia está com a iniciativa e a Ucrânia está com a estratégia de só guerra de atrito, perder território devagar e a troca de muitos soldados russos, mas nem segurar, estão preocupados em segurar. É só perder pouco e matar muito russo, né? Só que isso está mudando agora, tá? Pode ser que a coisa mude de figura daqui para frente. O Instituto para o Estudo da Guerra não traz nenhuma novidade interessante para a gente aqui. A gente tem o primeiro-ministro da Noruega dizendo que a Europa precisa mandar um enviado para as conversas de paz entre a Rússia e a Ucrânia, mas não um mediador neutro, né? A Europa tem interesse nesse assunto, né? Isso é muito positivo, concordo. E, bom, aqui também tem mais imagens do acordo da Ucrânia com a Suécia sobre os Gripen, né? A informação de que eles virão totalmente armados com mísseis Meteor, que são mísseis muito bons, né? Que podem destruir alvos a 200 quilômetros e vão impedir que os bombardeios russos lancem bombas planadoras contra a linha de frente ucraniana, né? O Burns, que é um ex-diretor da CIA na época do Biden, né, ele disse que o Putin sempre achou que a Rússia não pode ser uma grande potência sem controlar a Ucrânia, né? Esse é o sonho do Putin, né? Porque a Ucrânia era 40% da força bélica da antiga União Soviética, da força bélica e da força econômica da antiga União Soviética, né? Então a Rússia quer a Ucrânia de volta, só que não vai conseguir, né? Não tem esse direito, né? A Ucrânia é a Ucrânia, a Rússia é a Rússia, né? E até para a Europa e para os Estados Unidos é importante que fique dividido dessa forma. Enfim, não justifica de maneira alguma a invasão russa para a Ucrânia, ao contrário, né? Só mostra o objetivo mesquinho do Putin nessa história, né? E, bom, a Infobae também traz aqui, Infobae é um jornal argentino, tá? Fala aqui também sobre a defesa ucraniana que entrou numa nova fase da guerra, os drones que estão levando o conflito à casa dos russos, né? A gente tem falado sobre isso, os drones, principalmente os de médio alcance, têm causado muito distúrbio na logística russa e também os de longo alcance que chegam a Moscou e nas refinarias russas. Tá complicando a situação para os russos lá na guerra. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.